Aham. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse caso, porque tanto quanto eu converso contigo, eu já tive um debate, estava me lembrando, há uns anos atrás, com o professor Ingo também, e quando você fala a respeito disso, que eu já muitas vezes lá nos almoços do teu grupo de pesquisa, você nos contava a respeito do direito ao esquecimento, eu já te ouvi falando também. Normalmente eu vejo isso associado, inclusive no voto aparece isso também do ministro Toffoli, né? Associado à ressocialização, ou seja, o cara praticou um crime e agora ele pagou a pena e agora não quer que ele seja levado à exposição disso para possibilitar que elementos exteriores não interfiram na ressocialização e na reintegração dele na sociedade, né? Então tem esse caráter assim, normalmente é a pessoa que praticou a ação pedindo alguma proteção nesse sentido, né? Nesse caso específico, você parece para você que é um caso paradigmático, de fato, do direito ao esquecimento? E o último ponto que eu acho que cabe aqui, isso volta a uma questão tua, Cordioli, que ali tu mencionou, mas esse caso da Aida Cury, ele não é peculiar, assim, parece não ser um leading case. Não, ele é um leading case na medida em que a gente está falando de repercussão geral, porque em nenhum lugar está escrito que o caso de repercussão geral deve ser aquele que reconhece a violação. A gente consegue atingir os mesmos resultados gerais e abstratos se do caso concreto ele dizer este não é o caso, porque para ser o caso precisaria ter sido atingido efeitos A, B, C e D. No livro que a gente aí mencionou, a parte final do livro é só uma criteriologia de quais são os elementos que, na nossa visão, precisariam ser atendidos para haver a violação a esse suposto direito de esquecimento. Ou seja, precisa haver demonstração de lesão, precisa ter não historicidade, porque fatos históricos é óbvio que nunca a gente vai poder apagar. Então, infelizmente, família da Aida Cury, o caso da Aida Cury, ele é de livro, ele é de manual de direito penal. Ele é tão relevante que os professores ensinam o caso da Aida Cury em aula. Portanto, infelizmente, é um dos fardos da vida em sociedade. A historicidade desse caso não vai permitir que esse seja efetivamente excluído, desindexado e afastado. Então, por isso, eu não vejo nenhum problema nisso, Cordioli. O Supremo poderia dizer, em repercussão geral, este caso não é. E, em dizendo não é, teria que explicitar quais são os critérios. Um bom conceito jurídico não é aquele que a gente só enuncia, né, a sua definição, mas a gente fixa os critérios de sua aplicação. E o Supremo, então, aqui perdeu uma excepcional oportunidade de resolver o problema que, no voto contraditório do Toffoli, seria a segunda parte. Porque o que resta saber? Quando que é o excesso? Quando que é o abuso? Não adianta nada dizer, não há direito de esquecimento, mas vamos coibir os casos de abuso. Eu, como advogado, posso dizer, pois bem, quando se dá o caso de abuso, é isso que eu quero que o Supremo me diga, e não ali ficar insatisfeito com uma terminologia doutrinária. Esse, na minha leitura, vai ser o caso paradigmático em que o Supremo atentou para a filigrana, que é a terminologia, e não enfrentou o caso que estava em debate. Por isso que é tão grave essa decisão.